juntos introduzirmos a sua palavra. Eis aqui os nossos corações e que nosso desejo é que cada coração seja uma boa terra e a semente produza e o nome do Senhor venha a ser glorificado em cada família aqui representada. Nós te louvamos, Senhor, pedimos a tua direção, dá-nos, Senhor, aquilo que nós mais desejamos hoje, que é a satisfação plena através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar essa primeira parte já com a Fabiana. A gente sempre fala que o casamento ele é uma união com um propósito que não cabe procuração. Quando nós decidimos nos casar, nós tomamos a decisão de ter uma história, escrever uma história junto a outra pessoa. A gente precisa ter em mente que a partir daí, todos os problemas que porventura vierem, somos nós quem temos que resolver. Quando a gente casa, a gente não deixa lá uma procuraçãozinha para o pai e para a mãe, qualquer problema o senhor resolve, a senhora resolve, não. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda e orientação dos nossos pastores, das nossas lideranças, até do pai e da mãe, a orientação, a gente vai se adequando no casamento e resolvendo esses problemas que porventura chegam. O casamento ele é uma união de valor incalculável, que merece atenção redobrada no cuidado e no reconhecimento das responsabilidades de cada um. Por que eu digo isso? Porque o casamento ele é uma constante construção, Os irmãos estão aqui num local construindo. Então todo mundo sabe que a construção ela não é fácil, não é feita da noite para o dia. Quando nós resolvemos construir, primeiro vem o quê? Vem a fundação, tem que ser bem sólido, tem que ser bem edificado, tem que ser bem estruturado. E depois, ao longo dessa construção, a gente vai dia a dia levantando a nossa construção até que ela esteja do modo como nós queremos que ela seja. Só que aí, depois, a gente nunca quer que fique daquele jeito. Sempre tem uma coisinha que a gente quer melhorar, não é assim? Aí vem o quê? As reformas. Uma coisa não ficou tão do jeito que a gente queria, então a gente reforma. Não é assim? Eu não gosto mais dessa cozinha, eu quero reformar essa cozinha. Então você vai lá, reforma a cozinha. E assim a gente compara a nossa vida conjugal. Todo dia a gente vai construindo um pouquinho. Todo dia a gente vai aumentando a nossa construção com o quê? Com o amor, com o companheirismo, com o respeito, com a compreensão. Então, todos os dias a gente vai colocando um tijolinho ali na nossa construção. E quando a gente achar que tudo está construído e está perfeito, não. Aí vem o quê? As reformas. Aí a gente precisa fazer uma melhoria aqui, fazer uma melhoria ali. Por quê? Porque é do ser humano. Ao longo que você vai se acostumando a uma situação, você vai deixando ela como está. E é aí, muitas vezes, onde surgem os nossos maiores problemas. Então, essa reciclagem, vamos dizer assim, no nosso relacionamento, ela é importante. Ela precisa ser feita. Em Romanos 12:11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. A ética do cuidado ela precisa ser ativada também no nosso casamento, não só na nossa vida espiritual. Não adianta nós termos uma vida espiritual firme, bem estruturada, bem edificada, se nós não cuidarmos do nosso primeiro ministério, que é o quê? A nossa família. Se nós deixarmos que a nossa família se perca, que a nossa família se quebre, então o nosso casamento também vai se perder e a nossa vida espiritual e ministério também vai se perder. Então veja que tudo começa ali, no casal. Nós decidimos há 20 anos, vamos nos casar, nos casamos. Enfrentamos batalhas e enfrentamos até hoje. Mas com a ajuda do Senhor, a gente vai se adequando, vai se ajustando, vai melhorando para o quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado também no nosso casamento. E aí eu gosto de começar sempre com a responsabilidade do marido. Os irmãos me perdoem,
vou pedindo de antemão. Não é? É porque assim, irmãos, dependendo, as irmãs elas são muito cobradas, mas a gente gosta de cobrar dos irmãos também um pouquinho. E o que a gente precisa em primeiro lugar entender? Lá em Gênesis 2:15, quando Deus ele cria o homem, os irmãos conhecem a história, a gente não vai se ater a isso. Deus ele coloca o homem para duas coisas no jardim, para lavrar e para guardar. Isso nos dá a ideia do quê? De trabalho e cuidado. Foi Deus quem deixou, não sou eu que estou falando. E aí o que a gente entende com isso? Que o homem, o marido, ele tem responsabilidades que são dadas a ele em primeiro lugar por Deus, antes de qualquer coisa. Não que a mulher não possa trabalhar fora, não que a mulher não possa ajudar na renda. Eu trabalhei todos esses anos, desde que o Ben nasceu, que eu resolvi ficar em casa. Mas a mulher pode sim trabalhar fora, ajudar na renda. Infelizmente a gente não vive uma situação financeira muito confortável no nosso país. Então a gente precisa sim da ajuda de todos. Mas a responsabilidade disto, dada por Deus, é ao homem. Ficar doente, deixar de trabalhar por um motivo ou outro, se aposentou, ok. Mas deixar a responsabilidade do trabalho nas costas da esposa aí está um pouquinho fora do que a palavra diz. Deus ele coloca Adão, fala para ele, olha, você vai dar nome aos animais, você vai lavrar a terra. E depois nós vamos falar sobre isso. Ele coloca a Eva como a auxiliadora de Adão, ela ajudava. Ela auxiliava em todas as coisas, mas a responsabilidade era de Adão. Então a responsabilidade de lavrar e do trabalho era dele. E cuidar? Ele cuidava do quê? Ele cuidava das tarefas que Deus havia dado a ele e cuidava da esposa Eva dele. Eu gosto sempre de abrir esse parênteses. Quando eles pecam, que eles são expulsos do jardim, a Bíblia não diz que o relacionamento deles terminou por causa do erro de ambos. Não foi só Eva que errou, Adão também errou. A Bíblia não diz que o relacionamento terminou, ou que acabou, ou que eles ficaram brigados. Não, a Bíblia diz que eles cresceram, frutificaram, a família continuou. Os irmãos conhecem a história, depois tem o homicídio de Caim contra Abel, mas depois Deus dá um outro filho a Eva, nasce Sete, ela se alegra. Não 7 filhos, nasce filho 7, ela se alegra e a vida deles continua frutífera. Então aqui eu gosto de abrir um parênteses e dizer, o erro, alguma coisa que porventura venha acontecer dentro do relacionamento, se você deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, não é o fim. Daí pode continuar frutificando, multiplicando. Deus pode abençoar esta família, abençoar este casamento como fez com Adão e Eva. Até que chegou nos nossos dias. E ele guardava e cuidava da esposa Eva dela. Colossenses 3:19 tem mais algumas coisas para vocês, meus irmãos. Aí diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres. Ótimo. Os maridos amam as mulheres. Sim ou não, meus irmãos? Sim. E aí a Bíblia diz mais uma coisa. Não vos irriteis com elas. Aí a tarefa vai ficando difícil. Mas aí eu gosto de dizer às irmãs, por favor, não se fiem no versículo para vocês fazerem de tudo para que seus maridos se irritem com vocês. Tá? Então é lá e é aqui. E aí a Bíblia diz mais uma coisa que os irmãos não devem fazer. Lá em Colossenses 3:21 diz, vós pais, não irriteis os vossos filhos. Então veja, o marido deve amar a sua esposa, não se irritar com ela e também não irritar os filhos. E aí o versículo continua, por quê? Para que eles não percam o ânimo. Ou seja, para que eles não percam a fé. Às vezes a criação dura demais, imposta demais, faz com que os nossos filhos abandonem o Senhor, porque eles não querem esse jugo sobre eles. Não que a gente deva abrir, né? A gente vive num mundo em que todo cuidado é pouco, todo cerco de proteção, de palavra, de oração ainda é pouco. Mas existem formas e formas. Então a Bíblia diz aos irmãos, que os irmãos
irmãos devem amar, não se irritar com a esposa e também não se irritar com os filhos. E como é que os irmãos fazem isto? Se adequando ao que a palavra diz, observando os mandamentos que a palavra traz para vocês, cumprindo cada um a sua parte dentro da instituição chamada casamento, sabendo que a responsabilidade é de vocês. Qual responsabilidade? De ser o cabeça do casal como Cristo é o cabeça da igreja. Aí a gente coloca assim uma forma bem lúdica, não é eu mando aqui. É conseguir ganhar o respeito de que você é o cabeça que Cristo colocou para conduzir o seu relacionamento e o seu casamento com sabedoria. Você é o sacerdote da tua casa. E aí nós vamos entrar com as irmãs, para que as irmãs entendam que essa instituição divina que Deus fez o casamento e o marido é o cabeça deste casamento, precisa ser respeitada. É bem verdade que algumas mulheres elas são mais impetuosas, vamos dizer assim, são mais mandonas, são mais bravas que os irmãos, mas cada um precisa saber dentro do casamento qual é o seu lugar. Porque senão, meus irmãos, não se ajusta, não dá certo, fica fora da palavra. E o que está fora da palavra, Deus não abençoa. E aí, eu peguei leve com vocês, irmãos, depois a gente aperta mais um pouquinho. A gente vai para a responsabilidade das esposas. E o que a gente precisa entender? Lá em Gênesis 2, no versículo 18, no capítulo 2, Deus faz o homem e Deus entende que o quê? Que não é bom que aquele homem viva só. Né? Ele precisa de alguém que o acompanhe, alguém que o auxilie. Aí lá no versículo 18 diz que Deus diz assim, farei uma disjuntora que esteja como que diante dele. O que é a disjuntora? É uma auxiliadora de todas as coisas, não de algumas coisas. Eu auxilio o Fernando não apenas nas coisas que eu gosto de auxiliar. Eu auxilio ao Fernando não apenas quando eu sei que alguma recompensa eu vou ter deste auxílio. Não, eu auxilio o meu esposo em todas as coisas, sejam elas coisas que eu goste, sejam elas coisas que eu não goste. Porque a Bíblia nos fez, minhas irmãs, como auxiliadoras de todas as coisas. Como nós temos ainda muitos assuntos a tratar, nós poderíamos mencionar ao menos aí 10 características da mulher virtuosa de Provérbios 31. Se você puder, abra sua Bíblia aí, minha irmã. Provérbios 31. Pode deixar. Para mim, esta mulher virtuosa de Provérbios 31 é o maior e o melhor de todos os exemplos de como uma mulher deve se portar biblicamente. Cada um sempre vai entender de uma forma. Mas eu entendo que este modelo que a Bíblia nos traz é importante para quê? Para o ajuste do nosso casamento. A Bíblia diz que os maridos amam as suas mulheres, mas a Bíblia também diz que a mulher sábia é ela quem edifica o seu lar. Não é o marido sábio edifica o lar, é a esposa sábia edifica o seu lar e a tola faz o quê? Se derruba com as próprias mãos. Então, esta mulher de Provérbios 31, ela nos ensina como edificar todos os dias com as nossas próprias mãos. Veja, lá no versículo 10, diz que ela é preciosa. Ela é uma mulher preciosa. Está lá escrito, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede os de rubis. Então, a gente entende que, segundo o modelo da mulher de Provérbios 31, a mulher... Todas as mulheres, elas são preciosas. Em primeiro lugar, você precisa entender qual é o seu valor. Se você não amar a você mesma, se você não amar a sua aparência, não amar quem você se tornou, não vai ser o seu marido que fará isso por você. A responsabilidade do amor é do marido? Sim. Mas se você não gosta de você, você também não vai aceitar que o outro goste de você. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que você é uma mulher preciosa.
Você precisa aceitar que você tem qualidades, mas que também você tem defeitos. Que você tem limitações. Não é tudo que você vai conseguir fazer. Embora a mulher, né, nós estamos acostumados a fazer um monte de coisa. Eu brinco que lá em casa é 220 por hora. Porque é a filha adolescente que chama 500 vezes por dia, é o pequenininho de 3 anos, é o ministério, é a igreja, é o marido. Então a gente está sempre ali, né, ligado em tudo. Mas existem coisas que nós somos limitados. Existem coisas que nós vamos precisar de ajuda. Existem coisas que nós não vamos saber fazer. Existem coisas que nós não vamos conseguir fazer. A gente brinca lá em casa e fala que a gente não precisa pagar para trocar gás, não precisa pagar para trocar chuveiro, né? Não precisa pagar para mexer nas tomadas de eletricidade. Se algum aparelho eletrônico quebra, né, o técnico mexe lá e arruma. Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer, então algumas coisas eu aprendi. Mas isso não significa que eu saiba fazer todas as coisas, que eu não preciso da ajuda do Fernando. Nós sempre precisamos de ajuda, irmãs. Nós sempre precisamos de alguém que nos diga, de vez em quando, o que fazer. Porque isso é bom pra gente. É importante para a nossa autoestima. E é importante para o nosso casamento nós não sermos autossuficientes. Nós sabemos que a gente precisa sim do outro. E aí mais para frente um pouquinho, lá no versículo 11 diz assim: o coração de seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Aqui a gente vê o quê? Que esta mulher virtuosa, ela é uma mulher de confiança. Ela é uma mulher que o marido sabe que ele não vai chegar de noite em casa e vai ter sacolinha escondida lá no guarda-roupa. Vocês já sabem, né? A bendita sacolinha. Quando você compra isso? Nossa, faz tempo! Hoje, irmã do céu! Né? Então a gente precisa entender que nós precisamos ser mulheres de confiança. Se nós quebrarmos a confiança nessas pequenas coisas, o dia que nós tivermos uma adversidade que for preciso total confiança em nós, o nosso marido não vai ter. Porque nós mentimos sobre essa colinha. Não é verdade? Então existem coisas que a gente precisa adequar. A gente precisa entender que não é para nós. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se quando a gente não servia ao Senhor a gente mentia, hoje a gente não mente mais. Se quando a gente servia ao Senhor a gente enganava, hoje a gente não engana mais. Tudo se fez novo, tudo é diferente. E se a gente quiser que o nosso relacionamento dure, seja um casamento fortificado, fortalecido, um casamento onde todos ganham, todos são abençoados, um casamento onde seja a extensão da glória de Deus, essas coisas precisam estar entre nós. E aí mais à frente diz que ela faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, aqui fala de companheirismo. Não é o companheirismo para nós irmos ao shopping comprar o sapato que nós queremos. Não é disso que a Bíblia está falando. É do companheirismo naqueles momentos de dor. No momento onde o marido não pode nos oferecer aquilo que nós desejamos. É o companheirismo no momento da enfermidade. É o companheirismo no momento da escassez. E sem reclamar. Aliás, aqui eu abro um parênteses grande. Alguém sabe aqui o que significa reclamar? Podem dizer. Se alguém sabe, pode dizer. Reclamar significa clamar 2 vezes. Então, se você reclama da situação difícil, você está pedindo 2 vezes mais da sua situação difícil. Olha que coisa interessante. Se o meu dinheiro é pouco e eu reclamo, o meu dinheiro vai ser menos ainda. Se eu tenho pouca saúde e eu reclamo, eu vou ter menos saúde ainda. Então, se o meu dinheiro é pouco, o que eu faço? Senhor, não deu para pagar tudo esse mês. Isso é sabedoria, minhas irmãs. Nós precisamos disso. Jesus, está aqui. O que é teu está aqui. Não deu para pagar tudo. Providencia, multiplica. Se você começar a agradecer pelo pouco que você tem, você vai ver como o Senhor
vai abundar a graça dele na tua vida e tudo vai multiplicar. Oh, glória a Deus, amém. E aí mais pra frente, lá no versículo 19, diz assim: estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pega na roca. Aqui está falando de trabalho, de iniciativa própria. De nós não ficarmos esperando tudo pelo esposo. Não, se você não me levar no mercado para comprar a comida, vai ficar sem comer. Eu não vou carregar sacolinha no ônibus. Não tem problema nenhum, minhas irmãs, carregar sacolinha no ônibus de vez em quando. A gente pode ir. Às vezes a gente não trabalha, a gente está em casa. O marido chega de noite cansado do serviço, tem que levar a gente para fazer compra. E as irmãs sabem como eles adoram isto. Os irmãos amam ir fazer compra, não é, meus irmãos? Alguns balançam a cabeça que sim, não é? Os irmãos amam ficar lá na loja com a gente, esperando a gente experimentar um sapato, uma roupa. Os irmãos gostam muito disso. Então existem coisas, as irmãs estão entendendo, que nós temos que ter iniciativa própria. Nós temos que tomar a postura e fazer. Não devemos ficar esperando pelo esposo para fazer. A gente brincava lá em casa antigamente, falava assim: Fernando, tem que trocar a lâmpada. Aí alguém ia visitar a gente: nossa, vocês estão no escuro? Estou esperando o Fernando trocar a lâmpada. Não é assim, é uma coisa que você pode pegar a lâmpada, sobe lá na cadeira, troca a lâmpada, tranquilo, não vai tomar choque. Então existem coisas que nós precisamos tomar a iniciativa e fazer. Outra coisa que nós precisamos fazer, minhas irmãs, no versículo 20 diz: abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Ela era uma mulher hospitaleira, generosa. Muitas vezes nós não queremos ninguém na nossa casa. A gente não quer receber ninguém. A gente não quer receber a família do cônjuge. Isso eu digo para ambas as partes. Ai, mas a sua mãe vem aqui de novo. Ai, mas a sua irmã não tem casa, não. Né? Às vezes a gente fica com essas chatices, com essas coisas. Mas a Bíblia diz que ela era hospitaleira. Ela era generosa. Ela abria o coração às pessoas. Ela não tinha dificuldade em ajudar. E os irmãos sabem que existe um dom na Bíblia que é o dom do socorro. E essa mulher, ela tinha esse dom, ela sabia socorrer as pessoas, ela sabia ser generosa, ela sabia ajudar, ela sabia receber bem na casa dela. São coisas que nós precisamos aprender, porque nós não sabemos como será o nosso futuro. Nós não sabemos o que nos ocorrerá no amanhã. Quantos aqui tem promessa do Senhor? Levanta a mão assim para eu ver. Você não sabe para onde é que o Senhor pode te levar. Então existem coisas que nós precisamos aprender. Aprender enquanto somos dois. Aprender depois que os filhos vêm. Aprender também depois que nós voltamos a ser dois. Porque assim é a vida do casal. Começam dois e terminam dois. Os nossos filhos é só um capítulo bonito da nossa história. Eles vêm, eles crescem, eles tomam um tempão da nossa vida e depois eles fazem o quê? Eles puxam o carro, como nós fizemos um dia. Nós também fizemos isso. Nós fizemos a nossa escolha. Tchau, mãe. Eu ainda me lembro no dia que o Fernando foi pedir em namoro para minha mãe. Meu pai já havia falecido e ele foi lá: irmã Cida, seguinte, eu posso namorar sua filha? Minha mãe olhou para a cara dele e minha mãe assim é bem direta. Minha mãe olhou para ele e falou assim: ué, tá namorando ainda não? E ele ficou vermelho: não, ainda não, irmã Cida, eu vim pedir. E deu tudo certo, né? O Senhor abençoou a minha mãe, ela ri disso até hoje, que ela fala que ela fez de propósito para ver a reação dele. Então, assim, irmãos, nós tomamos a nossa decisão. E quando nós formamos uma família e nós estamos no centro da vontade do Senhor, os irmãos levantaram a mão aqui que tem promessas. Nós não sabemos o que o Senhor fará conosco amanhã.
Hoje eu ainda dizia isso para minha filha. Eu falava para ela, Lari, você precisa aprender a fazer planos sem fincar raiz. Você faz os seus planos de olho na promessa que Deus te fez. E é assim que nós vivemos. Nós fazemos os nossos planos de olho na promessa que Deus fez para nós. Amém. Se Deus disse que Ele vai te levar, faça os seus planos hoje sem criar raiz onde você está. Porque amanhã o Senhor pode te levar. E vai ser uma bênção. E vai ser frutífero. E você vai alcançar outras vidas, porque a promessa se cumprindo. Então existem coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida ainda enquanto estamos aguardando a promessa. Aí lá no versículo 22 diz, faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Ela não tem, no 21 diz, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Isto aqui fala sobre a prudência. Ela sabia que no tempo frio, no tempo da neve, existiam coisas que ela não poderia fazer. Então ela se antecipava. Ela tapava as brechas da casa dela. Ela não deixava que o frio entrasse na casa dela. Nós precisamos, irmãs, ter prudência. Para quê? Para tapar as brechas. A Bíblia nos ensina que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós estamos aqui com o nosso casamento blindado que não pode receber uma seta maligna e cair. Não estamos. Mas nós estamos nos preparando para quê? Para que com a prudência que o Senhor nos ensina, nós tapemos as brechas. Para que se essas setas virem, elas percam a força e não cheguem até nós. E como nós tapamos a brecha? Em primeiro lugar, deixando todo o ciúme e toda a gritaria de lado. Isso é inútil. Depois de 20 anos de casado, e olha que eu nunca tive, né? Sempre fui uma pessoa assim, tranquila com tudo isso. Mas hoje eu entendo que todo ciúme e gritaria dentro do casamento é inútil. Fere os dois, machuca os dois, não traz nenhum benefício. Não é o meu ciúme e a minha gritaria que vai impedir que o meu marido se afaste de mim. Aliás, o meu ciúme e a minha gritaria fará com que ele se afaste de mim. Então a Bíblia nos ensina o quê? Que nós devemos ser prudentes. Prudentes. A Bíblia diz que nós devemos orar, ótimo, sem cessar. Mas também nos ensina que nós devemos olhar, presta atenção, observa. E a Bíblia também diz que a gente deve vigiar. Quando fala sobre vigiar, não é vigiar a vida do outro, é vigiar a nossa própria vida. Ver onde nós estamos errando, o que nós precisamos melhorar. Para quê? Para que nós consigamos, com a prudência, tapar todas as brechas, para que o frio, para que o gelo, para que a mornidão, para que a separação, o distanciamento não habite entre nós. Lá no 25 diz, a força e a glória são as suas vestes, ela ri-se do dia futuro. Aqui fala sobre a confiança em Deus. Ela não tem excesso de ansiedade. Ter um pouquinho de ansiedade é normal. Né? A gente querer ficar ansioso com uma situação agora. Viver de ansiedade, querendo saber como vai ser amanhã, como vai ser o futuro. Em primeiro lugar, a gente vai na contramão da palavra. Jesus, quando ele deixa a palavra aos discípulos, ele diz assim, que a cada dia basta o seu mal, pronto, acabou, é hoje. Ele cuida das aves e ele cuida da gente também. As aves, elas não pedem roupa, elas não pedem alimento, mas o Senhor providencia tudo para elas. E a Bíblia diz que assim ele faz conosco. Então, o excesso de ansiedade não faz parte de, e aqui eu me dirijo a todos, não só as irmãs, mas a todos. O excesso de ansiedade não faz parte da vida cristã de quem aprendeu a confiar no Senhor. Se nós aprendemos a confiar no Senhor, a confiar ao Senhor toda a nossa vida e toda a nossa
causa e a nossa casa, nós sabemos que quem está cuidando do nosso amanhã é Deus. Então ela sabia disso, ela ria do dia de amanhã. Eu vivo hoje, o amanhã Deus proverá. Então a gente precisa disso. Lá no 27 diz: olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela era uma mulher sábia. Ela sabia que se ela deixasse o lar dela limpo, arrumado, organizado, aconchegante, o marido e os filhos não teriam desejo de ir para outro lugar. A nossa casa deve ser um lugar para onde nós e também a nossa família, o nosso esposo, tenha prazer de voltar ao final de um dia cansativo de trabalho. É fácil saber se está tudo bem lá. Se ele tem desejo de chegar em casa e descansar naquela casa, porque sabe que vai encontrar tudo organizado. Se não tiver organizado porque a esposa trabalha fora, sabe que ele junto com você vão organizar e deixar o lar o melhor possível para que os dois possam viver nele. E se houverem os filhos, ensinem os seus filhos a organizar também. O meu pequeno, ele fala pra mim: mamãe, posso brincar com as pecinhas? Irmãos, é um monte, viu? Então, essa pecinha é minúscula. E ele esparrama tudo lá no meio da sala. Eu falo: pode brincar, brinca o quanto você quiser. Ah, não quero mais brincar. Não quer? Tá bom, pega o baldão, aí vai catar tudo. Ah, eu tô cansado. Vai pegar tudo. Cansado pra esparramar não estava. E ele pega tudo. E os irmãos veem como eles aprendem. Nós fomos em Baltimore atender um convite. No final, o pastor convidou a gente para jantar na casa dele. E a irmã deixou os brinquedos no quarto, as crianças brincando. Ela: vamos comer. E ele já catou uma caixa e foi guardando todos os brinquedos das crianças dentro da caixa. A irmã falou: o que ele está fazendo? Eu falei: é que lá em casa ele só pode comer se ele guardar. Aí ela começou a rir. Ela falou: não, Benjamin, deixa aí, não precisa. Mas tudo que nós ensinamos a eles, principalmente com o nosso exemplo, nós vamos falar sobre isso, eles aprendem, né? Para nós encerrarmos aqui a parte das irmãs, foi bastante para vocês, né? Mas o Fernando vai pegar os irmãos. Lá no 29 diz assim: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Aqui mostra uma mulher que ela agia sem segundas intenções, sem interesse. Ela fazia porque ela havia aprendido a fazer, porque ela gostava do que ela fazia, porque ela gostava de atender às necessidades da sua casa e da sua família. Não porque ela sabia que alguém daria alguma coisa para ela se ela fizesse. E isso vale, meus irmãos, para todas as áreas da nossa vida conjugal. Não existe troca, não existe barganha. Tem que ser bom para todo mundo. Eu não faço alguma coisa ao meu esposo porque eu quero que ele me dê outra em troca. Eu faço porque isto abençoa o meu casamento. Aí lá no último, diz assim: dai-lhe o fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. O 30 diz assim: enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aí a última coisa que nós aprendemos com esta mulher, que nós devemos ser, antes de qualquer coisa, mulheres tementes ao Senhor. Porque se nós somos mulheres tementes ao Senhor, nós vamos vigiar principalmente os nossos pés para que eles não escorreguem. Nós vamos vigiar a nossa mente contra os maus pensamentos. Nós vamos vigiar a nossa boca e não vamos dizer aquilo que nós sabemos que o Senhor não gostaria que saísse dos nossos lábios. Se nós aprendemos a ser mulheres tementes a Deus, nós nem precisamos nos preocupar, porque o respeito e a comunhão ao nosso cônjuge, ela virá automaticamente. Porque eu digo a comunhão? Porque antes de nós sermos marido e mulher, nós somos um só corpo em Cristo. E o que eu faço a ele que machuca ele, eu estou me machucando também, porque eu estou machucando o corpo de Cristo. Não existe razão para nós nos engalfinharmos na nossa casa e depois chegarmos na casa do Senhor e querermos apresentar um sacrifício de
louvor, um culto de louvor ao Senhor e achar que Deus está recebendo tudo o que nós fazemos. Não está. O nosso sacrifício está manco, está faltando. Nós precisamos também que aqui haja perdão, haja comunhão, haja sinceridade, haja respeito. Para quê? Para que o Senhor receba toda a nossa vida. E para eu encerrar a minha parte aqui. Provérbios 22:6 diz, nos ensina sobre a condução e a formação dos nossos filhos e diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Aqui nós temos a última das responsabilidades que nós temos que trazer para o nosso casamento, a responsabilidade como pais. Todos são pais ou tem alguém aqui que ainda não é pai? Não são pais. O senhor também não é pai, já é pai. Quem não é pai? Ótimo. Então vocês observem bem. Provérbios 22:6. Veja que a palavra diz, ensina o menino no caminho. Não é ensina o menino o caminho. Porque ensinar no caminho é uma coisa e ensinar o caminho é outra. Quando eu ensino o caminho, eu aponto a direção. Vá por lá. Quando eu ensino no caminho, eu vou junto na direção. Então a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Como eu ensino o meu filho no caminho? Andando junto a ele. Este é o mandamento que Deus deu aos israelitas através de Moisés. Olha, você, quando disser sobre estas palavras, quais palavras? As palavras do Senhor, a Bíblia. Você vai ensinar o teu filho andando pelo caminho, parado junto à porta, deitado em pé, dentro da tua casa. Então ele orienta que em todos os momentos da vida deles, eles deveriam dizer aos filhos as palavras do Senhor. Isto é ensinar no caminho. Quando eu ensino no caminho, eu dou os melhores exemplos. Veja, se nós ensinarmos ao nosso filho, você não pode bater na sua esposa quando você se casar. E o Fernando bater em mim, ele vai crescer, ele vai bater na esposa ou não vai bater na esposa? Vai bater ou não? Vai bater. Porque eu posso gritar aos meus filhos as palavras que eu quiser. As palavras até convencem, mas o que arrasta é o exemplo. Eles só vão ouvir o que eles virem em nós. Como isso? Ouvir o que ver? Porque é o exemplo que ensina. Eu posso dizer o que eu quiser, mas se o meu exemplo, se as minhas atitudes não confirmarem o que a minha boca diz, para o meu filho de nada vale. O meu filho só vai enxergar o que eu fizer. Esses dias o pequenininho falou pro Fernando assim, papai, eu gosto do que a minha mãe ora. Você quer ver onde a minha mãe ora? Ele foi lá, pegou na mão do pai e levou e falou, a minha mãe ora aqui, ó, papai, nesse cantinho. Ah, é, Benjamin? E por que você gosta que a sua mãe ora? Porque quando a minha mãe ora, a minha mãe me salva. Irmãos, o que passou na cabeça dele para ele dizer isso, eu não sei. Mas ele disse. Em uma outra situação, eu pedi ao Fernando que orasse por mim. Falei, ora por mim, estou com muita dor. E ele orou, pegou o óleo de unção, me ungiu. Passado alguns dias, eu reclamei. Eu falei, fazendo serviço, eu falei, ai, que dor de cabeça. Ele saiu correndo, pegou a cadeira, subiu no armário e voltou com o vidrinho de óleo de unção. Mamãe, e se eu orar e passar esse em você? Porque esse é bom. Então veja, o que nós fazemos será o que os nossos filhos farão no futuro. Às vezes algumas meninas que cresceram comigo na igreja, elas encontram e elas falam assim, gente, a Larissa é a sua cópia. A Andréia conhece ela. Quando a Larissa rege, parece que você regendo quando era jovem. Quando canta, eu falei, não, gente, quando canta, aí ela já canta infinito melhor. Mas o que a gente faz, eles vão seguir. Porque existem muitos filhos que crescem e se afastam do Senhor. Porque o que eles viam na casa de Deus não era o que eles viam na casa deles. Conhece a história do garoto? Ele chega para o pai e fala assim, pai, nós podemos morar na igreja? Por que, meu filho, você quer morar na igreja?
Por que na igreja, pai, o senhor não bate na gente, o senhor não bate na mãe, o senhor não grita, o senhor não fala palavrão? Aqui na igreja o senhor tem paz, a gente pode morar aqui na igreja? Olha que situação triste. Claro que isso é uma história que a gente conta, mas é uma história que muitos vivem. Porque na frente das pessoas nós somos uma coisa e dentro da nossa casa nós esquecemos. Porque é que nós não podemos fazer o dia especial que nós fazemos aos outros só para a nossa família pequena ali. Porque quando a gente convida alguém para almoçar, jantar, vir à nossa casa, a gente tira a melhor toalha, a melhor louça, os melhores talheres, a gente faz a melhor comida para servir ao estranho, que muitas vezes nem nosso amigo é. E a gente não faz isso para os nossos. Porque para os nossos a gente serve o café da manhã na xícara lascada. Por quê, meus irmãos? Essas coisas nós precisamos aprender e ensinar aos nossos filhos também. São situações que ficam, situações que marcam, que eles vão aprender amanhã quando eles forem adultos e passarem pelas mesmas situações que nós passamos. Eles saberão enfrentar aquelas situações. Por quê? Porque eles viram como nós enfrentamos. Se nós passarmos por problemas, se nós orarmos, confiarmos no Senhor, certamente amanhã, quando os nossos filhos passarem por problema, eles também saberão orar e confiar no Senhor. O interesse de Deus em nós como pais, em como nós devemos agir com os nossos filhos, é importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos formando os cidadãos de bem de amanhã. E no âmbito espiritual, nós estamos formando os nossos obreiros de amanhã. Como é os obreiros que nós queremos para amanhã? Queremos pessoas que confiem no Senhor, que sejam honestos, que sejam verdadeiros, que sejam firmes na palavra. Quem tem a incumbência de ensinar estes obreiros à igreja? Não. Eu e você como pai. Deus, ele não nos dá o direito de terceirizar a nossa função como pais. Não é o cultinho das crianças que ensina os nossos filhos, que dá educação a eles, não. Não é o colégio que dá educação a eles, somos nós. No culto infantil eles aprendem o quê? Aprendem quem é Jesus, aprendem histórias da Bíblia, aprender a andar com o Senhor, quem ensina? Nós. Na escola eles aprendem o quê? A serem cidadãos de bens no futuro. Eles aprendem coisas que serão importantes para a sua vida acadêmica, profissional. Lá eles não aprendem educação. Educação somos nós quem damos. O Senhor não nos deixa terceirizar isso. Isso é uma responsabilidade que nós precisamos trazer para dentro do nosso casamento também. E isto, meus irmãos, pasmem, servem de armadilhas para que os nossos casamentos sejam destruídos, para que haja separação entre nós. Porque sempre um vai querer ficar de um lado e vai virar uma guerra, vai virar uma bagunça. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre as armadilhas que nos afastam da realização como casais que Deus quer. Tem um amigo, pastor nosso, que ele diz assim: se não pode dizer glória, diga amém. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, percebe-se. É bem assim. Eu gosto de ouvir, eu não deixaria ela. Mas eu, percebendo então nessa primeira parte sobre a responsabilidade, na verdade, usar a expressão responsabilidade fica já um pouco passado para a nossa geração. Eu gosto muito mais da palavra funcionalidades. Porque a mesma capacidade que tem o homem, tem também a mulher. Hashtag pronto, falei. O que uma mulher pode fazer, o homem também pode fazer. O que o homem faz, a mulher também faz. Por quê? Funcionalidades. Então existem papéis, existem ações que os dois podem somar no relacionamento. Então a gente percebe que a ética do cuidado ela é fundamental. Conforme mencionado, Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado.
a gente percebe que o marido tem a sua parcela de cuidado, a esposa parcela de cuidado e também os pais, os dois têm também a sua parcela na educação dos filhos. E agora, pensando nisso, a gente observa o porquê até da leitura de Amós 3. Parece ser algo óbvio, né? O escritor, ele diz que se houver uma arapuca e não houver lá dentro da arapuca, da armadilha, uma ave, se alguém puxar a arapuca, vai pegar uma ave? Não, porque lá dentro da arapuca não tem ave. Agora, se dentro da arapuca tiver uma ave e alguém puxar, vai pegar a ave? Vai pegar a ave. Por quê? Porque a vítima estava na arapuca. Armadilhas no casamento é exatamente isso. Se eu posso evitar uma situação olhando, vigiando, orando, tomando todos os recursos, as coisas necessárias para que não ocorra o pior, eu posso ser bem sucedido. Então, se eu sei que alguma coisa é uma armadilha, porque eu, como ave, e não é o nosso assunto, mas a vida humana, ela, pelo livro, pelas escrituras, a gente vê inúmeros exemplos. Somos comparados a árvores, somos comparados a plantação, lavoura, mas tem uma dos símbolos também da vida humana, também como vaso. Tem um dos símbolos que nós somos comparados também a uma ave. Deus nos usa de uma poesia, Deus usa de uma poesia através do salmista para dizer assim que Deus nos livrou do laço do passarinheiro. E ele se retrata ao povo. Então quer dizer, seu povo como uma grande quantidade de aves, e Deus livrou eles do passarinheiro. Passarinheiro, segundo a Bíblia, pode ser pessoas ímpias. Passarinheiro pode ser, segundo a Bíblia, o próprio diabo. Também pode ser coisas. Pode ser laços. Então a gente percebe que se existe uma armadilha, por que eu vou dar, vamos dizer assim, corda? Por que eu vou ficar de bandeja? Por que eu vou ser tão relapso na minha ética do cuidado para pôr em xeque a felicidade da minha união? Ok? Mas então a gente, nessas conversas que nós fazemos, a gente prepara junto sempre alguma coisa para falar aos irmãos e a gente vai conversando o que poderia ser hoje como uma armadilha para os casais, que eles não se realizam. Primeiro, rotina. Rotina é o hábito de fazer a mesma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, ou seja, aquela situação monótona. Então, perceba que a intensidade da minha rotina, ela aumenta a fraqueza do meu casamento. Veja que parece que é redundante. Se eu não cuido daquilo que é rotineiro, aumenta a fraqueza do casamento. A gente percebe que com a rotina a gente precisa usar de sabedoria, usar de estratégia, usar de meios em que a gente seja contrário à rotina. E a gente costuma falar que na rotina a gente precisa inverter papéis, a gente precisa ser criativo. Por exemplo, também inverter deveres. Aquela situação, não é o caso de hoje, mas hoje não tem louça na pia. Hoje é um dia típico, não há sujeira na pia hoje. Na verdade, foi tudo preparado hoje, né? Depois vai ter o jantar, não vai precisar fazer nada, a não sei se você tomar um chazinho logo mais à noite, para ir dormir, aquela coisa toda. Mas hoje não tem louça na pia. Mas vamos inverter os deveres, vamos quebrar um pouquinho a rotina, porque só a mulher tem que lavar louça. Porque só ela tem que se organizar com a limpeza da casa. Sendo que o homem também pode. E olha que, por mais que você faça, falando aos irmãos, você limpa, tal, porque às vezes a arrumação do homem é assim, ó, tira a camisa que está fora do lugar, arruma o chinelo, põe um do lado do outro,
tal, arruma a estante, arruma os livros, arruma o quarto, não tem nada no meio do caminho. Aí você, poxa, demais, na hora que ela chegava, aí ela chega e fala, que bagunça isso aqui? Como bagunça? Como bagunça? Não, olha isso aqui. Aí acabei de fazer assim, olha quanto pó e tal, aquela coisa toda, mas que com o passar do tempo a gente vai vivendo o quê? Ajustes que são necessários. Então a gente o quê? Inverte os deveres. Então, por que deixar, por exemplo, só para a mulher lavar a louça? E hoje a questão do lavar a louça parece ser até no meio dos encontros de casais, sempre fala isso. Mas hoje não é só lavar a louça, é lavar a louça. É secar a pia, é guardar a louça, é limpar o fogão e depois perguntar, amor, você tem mais alguma coisa para fazer? E passar o pano no chão ainda. Aquela camiseta velha, mas tudo bem. Limpar o quintal, falar, o jantar hoje é comigo, amor. Hoje sou eu que vou fazer a janta. Sério? Não, hoje fica tranquilo. Hoje aqui, depois que eu assisti os programas do Jacan, Masterchef, aquela coisa toda, tô inspirado. Vou fazer hoje uma salsicha americana. Vou abrir ela assim, com um presunto e um queijo e pôr 2 palitos de dente. Fantástico! E pôr no forno. Que é isso? Tá certo. Eu que vou fazer o omelete hoje. Não, faça uma coisa diferente. Então, inverter valores, quebrando a rotina. Até Max Lucado, ele tem um livro interessante que traz até esse tema, Quebrando a Rotina. Então, assim, quebrar a rotina mesmo. Porque ela está cansada. Às vezes, por exemplo, para esse final de semana, você percebe que ela fez plástica nos fios, você percebe que ela foi no cabeleireiro, né? Na manicure, tá tudo limpinho. Você vai deixar ela sujar as unhas? Vai deixar ela cortar cebola? Não, diferente. E isso aí dura o quê? É lógico, dura pelo menos 30 dias. Mas tudo bem. Dura 30 dias até fazer a próxima. Isso, bom, já tá definitiva. Então, precisa o quê? Precisa fazer uma inversão de valores para pelo menos não sobrecarregar muito. E toda hora que vai para a pia, toma uma água e um copo. Toma outra água, outro copo. Toma outra água, outro copo. E quando vai ver, tudo que faz, traz comida na mão e aquela coisa, então precisa se inverter deveres. E tem também a questão do cansaço. E chega um dia que cansa. A mulher cansa, sim ou não? Sim. Cansa. Então por que não? Não, minha mão é muito grossa, eu trabalho pesado, então eu não gosto dessas coisas não, irmão. Não, pode pôr, enche a mão de azeite, não. Enche a mão de hidratante. Fala, amor, senta aí na cama, senta. Deixa aqui o hidratante, eu vou passar nos seus pés hoje. Aí você começa a fazer uma massagem no pé, no dedinho, vai vindo, passando hidratante. Aí ele não vai falar assim, que pé ressecado? Não é pé ressecado. Que pé ressecado. Agora, por que o pé dela está ressecado? Porque faz tempo que você não passa hidratante? Não, ela que faz isso. Higiene pessoal é com ela. Mas por que não ter as mãos do amado, pelo menos passando um hidratante? Isso é uma das coisas. Pode ser muitas outras coisas. Demorar. Surpreendendo com coisas simples. Você percebe que ela passa roupa, é você que passa roupa, uma roupa muito bem dobrada. O texto de Provérbios diz que aquela mulher, ela deixava a roupa dobrada. Um dia eu fui trabalhar, saí e tal, ela na porta, deu tchau. Aí eu, no escritório, trabalhando, de repente eu olhei a manga dobrada. Ela colocou, ela dobrou a minha manga, e eu digitando, aí eu parei e fiquei olhando a manga dobrada. Uma coisa simples, mas ela dobrou com tanto carinho aquilo que me chamou a atenção e mandei uma mensagem. Olha, eu te amo, a manga tá maravilhosa. Ela não entendeu. Você entende, porque começa logo cedo. Amor, tenha um bom dia, Deus te abençoe, te amo, viu? Tô saindo, levantei mais cedo, não tô atrasado. Amor, você tem um ótimo dia. Aí chega, amor, acabei de chegar no serviço, 12:00, tá tudo bem aí? Como é que está? Tá ótimo. 3 horas da tarde, uma mensagem na hora do café,
Oi, ó, aquele bolinho, hein? Ai, que delícia, tá chegando logo mais à noite. Aí chega na hora da janta, ô, amor, estava esperando. Aí chega a noite. Bom, então existe o quê? Existe a questão do elogio. Uma coisinha simples. Você está tão linda hoje. Falei pra ela, a gente estava vindo. Você tá bonita, hein? Tá bonita. Uma amiga nossa nos presenteou com uma roupa, amiga nossa da igreja que faz. E eu falei assim, ficou linda demais. Ela, o cabelo, um elogio, nunca é demais o elogio. Se você não elogiar o seu cônjuge, você pode ter o desprazer de uma hora extra do de fora. Porque quem não elogia o de dentro de casa, tem muita gente de plantão querendo elogiar o que você não faz. Talvez num pegar de mão, talvez num escritório, num trabalha numa empresa, alguém com uma seta, como uma armadilha, chega e diz assim, olha, seu marido deve ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas por que isso? Porque você se arruma muito bem. Imagine se essa mulher não teve elogio em casa. Imagine se essa mulher, entre aspas, não é vacinada. No sentido de, e se ela estiver fraca? Poxa, meu marido não fala nada. É um grosso. É um cavalo. Chega de manhã, sai batendo a porta, deixa a luz acesa. É só colocar uma camisa, uma calça, uma meia, um sapato. Mas parece que passou um furacão e vai. E quando me liga, 7 horas da... Ó, tô chegando, hein? Aí chega às 10 e aí depois chega à noite. À noite. À noite. Então perceba que existem algumas coisinhas que se eu não faço em casa, tem alguém lá fora que pode fazer. Aí fala assim, esse povo que é sem noção mesmo, cantando a minha esposa. O que você tem feito com a sua esposa? O que você tem feito com o seu esposo? Não é só a esposa que é tentada, o esposo também é tentado. Então, quando não se tem elogio, quando não se tem apreço, carinho, cuidado, alguém pode fazer um papel de destruição. Então, falar, você está muito bem hoje. Gostei de sua camisa, gostei do nó da sua gravata, gostei da combinação. Você não economiza. Não economizar elogio dentro do casamento é uma coisa saudável. Outra coisa também muito interessante é sobre a questão do café na cama. Não é derramado na cama, o café é na cama. Quanto tempo você levou o café para sua esposa na cama? Sabe, aquele tá lá, cansadinho, lá. Mas você prepara o café. Café, ou queijinho, pãozinho, e depois bate na porta, amor, aí vem, se ajeita, põe a bandeja e toma aquele café maravilhoso. Acho que às vezes um fica branco, o outro fica muito preto, ou pode ter muito açúcar também, ou também não, mas o que vale é a intenção, sim ou não? Sim. O que vale é a intenção, só não deixa cair. A questão das cartas, quantos receberam cartas quando estavam namorando aqui? Cartas? Bilhetes. Aqueles bilhetes, a mulher parece que tem um negócio. Eu tenho cartas quando nós éramos amigos de mocidade, sabe como é que é? Aquele final de ano, desejo que o Senhor te abençoe poderosamente, que você tenha um ano maravilhoso. Irmãzinha, mandou uma carta para mim, mocidade, amigo secreto, falaram que o nosso amigo secreto foi uma marmelada, que todo mundo tirou na hora de tirar. Fernando e Fabiano, que é isso? Que coisa, foi marmelada. E amigos, recebi a carta como amigos. Aí, ainda como amigos, eu resolvi presenteá-la, né? Peguei um livro, porque eu estava na faculdade e no seminário, e aí eu ganhei um livro, uma boa recomendação, vou presentear essa irmã, Teologia da Família. Ela, interessante, aí ela veio na réplica. Eu tinha lá temperamentos transformados. Até hoje a gente troca livros, né? O último foi agora na segunda-feira de Sharon Waynes, Oração Poderosas para as Esposas.
para as mulheres, fantástico. Oração da cabeça à planta dos pés, ela está lendo, é uma coisa muito boa. A gente troca esse hábito aí. Então, das cartas, quando nós éramos amigos, cartas quando nós éramos namorados, carta quando... bom, enfim, carta. Quanto tempo você... A carta é carregada de sentimento, cheiro, parece que a mulher tem a questão do perfume. Às vezes a gente... nossas agendas acabam as datas, eu vou para um lado, ela vai para outro, aí vocês abrem o terno, tem um bilhete. Que Deus te abençoe. Amamos você. Lá no bilhete tem uma mensagem que o Senhor nos abençoe. Então, perceba que se nós afastarmos a rotina, nós não nos afastaremos um do outro. Agora, se nós não priorizarmos a devida atenção à rotina pode nos afastar. Perceba que é uma armadilha. São pequenas coisas que, se não forem tratadas, pode nos trazer grande problema. Uma outra situação que a gente vê também como armadilha é sobre a questão da individualidade exagerada. Eu com a Fabiana, nós somos um. Casamos, somos um. A Bíblia diz que nós somos um. Só que tanto o homem quanto a mulher tem o seu momento. Se o homem, por exemplo, senta no sofá, um exemplo, na televisão, pega o controle e fica do 1 até o 579, passando. Ele, primeiro, não está assistindo nada. Ele também não está pensando nada. E hoje a gente já melhorou muito, porque às vezes a Larissa fica de um lado, o Benjamin do outro. Não dá para assistir televisão com o pai. Porque aí fica, passa. Agora, por quê? Às vezes o homem ele quer ter aquela individualidade dele sem fazer nada. E é incrível. E a gente vai vendo ao longo do tempo, os estudos, os especialistas vão dizer assim, quando o homem não quer fazer nada, ele consegue não fazer nada. Você está fazendo? Nada. O nada do homem é nada mesmo. Agora pergunta para a mulher, o que você está fazendo? Nada. O nada dela é tudo. E quando deságua, você quer que eu fale mesmo? Não é nada? Não, vem aqui. Olha, teu filho, tua mãe, os teus irmãos. E começa a falar. Você se lembra em 1975, quando lá o cachorro, e começa a falar e começa a trazer as coisas. Mas calma, aí você fica assim, afundado no sofá assim. O quê? Por quê? Porque a cabeça dela está cheia de tudo. Ela consegue ligar esses fios. Ela consegue fazer essa ligação extraordinária do cérebro, essa conexão. Agora, uma coisa é eu ter o tempo para mim, a Fabiana ter o tempo para ela. Nós temos uma individualidade. Mulher às vezes quer ficar mexendo na unha, ok, ela está mexendo na unha. Mulher quer ficar às vezes no canto dela, tem aqueles dias, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Onde você vai? Não, eu vou ali. Não vai não. Como não? Não vou. Fica aqui. Aí tá bom, eu fico. O que você está fazendo aqui? Você não falou para ficar aqui? Não, vai. Você precisa entender essa situação bipolar, esse negócio bastante estranho, louco, né? Ao mesmo tempo que é sentimental. A mulher é um laboratório de emoções. Fabiana fala muito sobre essa questão. Não é o que você fala, é como você fala. Depende de como você fala, você desmonta. Ao mesmo tempo que está alegre, daqui a pouco a mulher... Foi! Você lembra daqui? Começa e desaba. Pra que chorar assim? Pra que? Não precisa disso. Que coisa, que meninice é essa? Calma, a mulher precisa disso. Homem também chora? Homem chora. Vai falar que também o homem não chora. No aperto, na dificuldade, quando aquela lágrima quente rola. Aí é bom você ter uma companheira do seu lado, só entre vocês, ela, se não falar nada, pelo menos enxuga a lágrima e dá um abraço gostoso. Eu estou com você em todos os momentos. O meu sim foi para o momento de dor, do momento de alegria. E a gente ganha com isso. Agora, qual é o problema da armadilha na individualidade exagerada?
e aqui eu vou caminhar para nós não sermos muito pesados aos irmãos. É quando eu, na minha individualidade, no meu momento a sós, eu começo a viver secretos. A esposa está ali e tal, e eu estou com um computador. A hora que ela entra na sala, eu desligo o monitor. O que foi que aconteceu? Não, nada não. Nada não. A gente costuma falar, em casa nós não temos dificuldade com redes sociais. A Larissa tem a nossa senha, nós temos a senha dela. Eu não tenho dificuldade no acesso do celular da minha esposa. Ela a mesma coisa. Que não existe. A primeira coisa na vida próspera de uma pessoa, de um ser humano, é o temer a Deus. O que é o temer a Deus? É o princípio da sabedoria. Diz que quem teme a Deus aparte-se do mal. Então, quando eu vivo uma coisa que eu não sou, primeiro eu estou enganando a mim mesmo. Então, se existe segredo, porque não pode mexer, não quero que você mexa no meu celular. Não ponha a mão no meu celular. Você está entendendo? Se você mexer neste celular, eu te arrebento. Percebe? São situações assim das extremas que os irmãos veem notícias. Na situação que nós fomos, a Fabiana estava indo no hospital fazer acho que era com a nossa filha, eu estava numa outra situação, e chegou lá uma pessoa que brigou com o marido por causa do celular. E o marido, porque a esposa não deixou ver o celular, ele pegou uma faca aqui, ó. E ela chegou lá no PS com a faca. O que foi? E, doutor, o que foi? Que é isso? Não, é que eu não deixei meu marido ver meu celular. Aí ele me deu uma facada. Isso coisas pequenas. Você vê coisas ainda mais graves por causa de uma individualidade exagerada. O perigo da navegação perigosa. São aqueles pecados do sexo que não foram resolvidos na mocidade. Por quê? De uma forma geral, o homem, na questão de se abrir, ele tem mais dificuldade do que a mulher. A mulher se abre. Percebe? A mulher vai no banheiro e vai 18 junto. O homem vai no banheiro... De pequeno, a criança pequena já não conversa, não se abre. Benjamin está nessa descoberta. Quem foi que fez isso? Larissa. já aponta. Tanto a criança, o junior, o adolescente, o jovem e o homem casado, e o homem que já está na melhor idade, tem dificuldade de se abrir. Porque nós, homens, não conversamos mais sobre os nossos pontos fracos. Aqueles bem que precisam ser tratados. Existem pessoas que entram para o casamento com os pecados do sexo, como o pecado da masturbação. Tem homens que ainda vêm para o casamento e não conseguem se libertar deste pecado, que é abominável ao Senhor. A Bíblia diz que quando o sêmen cai na terra, lá em Gênesis 38, diz que o Senhor matou um homem por causa dessa situação. A Escritura deixa clara sobre essa questão do pecado. E outra coisa, somos templo do Espírito Santo, somos santos, o nosso leito é sem mácula, e a gente trazendo para o nosso coração essas coisas, faz com que o nosso casamento, o nosso leito seja manchado, e a gente perde muito nessas questões. Então, descuido com a internet, com as redes sociais, com conversinhas, a pessoa manda uma mensagem: olá, irmão, quanto tempo? Entendeu? Pegou? Às vezes na igreja, infelizmente, na igreja, somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Mas toma cuidado com o irmão. Paz, Senhor. Irmão, tem bastante na mão dele, cheirosa. Um dia eu fui no lugar, o irmão, assim, uma princesa, na minha frente, irmão. Aí não, né? Não, é ciúmes. Não, irmão, às vezes a gente está na igreja e a pessoa está usando de má fé, está usando de desconfiança, está usando de situações que não edificam. Está dando cantada em mulher casada. Sim ou não? Ela faz isso na minha. Não. Já vi situações em igreja que, pastor, segura o irmão aí, senão eu pego ele na saída.
Porque nós não temos atrás das nossas costas. Exatamente. As duas irmãs que brigaram dentro da igreja é porque ela roubou meu namorado. E é porque ela e ficou aquele negócio e brigou. Pastor, que isso que vocês estão brigando? Para com isso. E quando foi ver, o negócio era muito sério. Então perceba que a individualidade exagerada, ela separa. Então assim, navegações proibidas, não adianta a gente buscar viver numa fachada. Existe uma situação em que, não, ninguém está vendo o meu erro. Se existe uma coisa que ninguém consegue escapar dos olhos de Deus em tudo que faz. Não adianta, não, eu trabalho em TI, irmão. O que é TI? Teologia? O que é? Não, TI, irmão, informático. Eu entro lá em opções da internet, excluir todas as páginas visitadas e deixo limpinho o meu celular, e ninguém nunca descobre o que eu fiz. E outra coisa, eu entro pela navegação anônima. Eu entro lá, ninguém sabe o que eu fiz. Por que o marido demora para ir se deitar? Por que a esposa demora para ir se deitar? Vai todo mundo e ele fica na sala ou ela fica no quarto, enfim. Por que é que ela demora? Enquanto a gente desliga, aí não tem... Deu para perceber? A individualidade exagerada, ela traz mal. Ela é uma armadilha que tem feito com que muitos casais sejam enfraquecidos. Então, às vezes, por uma questão de não se conversar, de não falar, olha, eu estou com essa dificuldade, a gente acaba ferindo. E é uma coisa interessante isso. Tudo pode ser mudado com um diálogo, tudo pode ser mudado com uma conversa. E às vezes, por a gente não falar, a gente ataca. Você está pensando o que de mim? Você está pensando que eu estou te traindo? Estou! E tenho certeza. Poxa, que isso? E fica aquele negócio, desconfiança. Quem é essa que ligou? Quem é? Quem é essa irmã que veio? Ah, senhora! Quem é essa fulana? Imagina essa situação, né? Então a gente percebe que tem algumas situações que, se a gente não conversar, a gente acaba ferindo o outro. E eu gostaria de chamar aqui a Fabiana para uma situação, vamos ver se a gente consegue encaixar aqui rapidamente uma dinâmica para que a gente possa entrar sobre como combater as armadilhas do casamento. Ok? Depois? Tudo bem. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer o outro. Né? Efésios 5:31 diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Você só se une, a partir do momento que você se une, você conhece. Se torna uma só carne, você conhece. Você conhece o seu corpo, não? Você sabe onde dói, né? Você sabe o que te incomoda no seu corpo, você sabe o que você não gosta nele. Assim é no casamento. Quando você se une, você se torna uma só carne, então você passa a conhecer o outro. Coisas que antes a gente precisava falar, agora a gente não precisa falar mais. Às vezes só o olhar já diz se você gostou, se você não gostou, se você está incomodado, se está tudo ok. Né? A gente às vezes brinca aqui, quando um começa a falar muito, o outro já olha assim, mas... né? Tipo, para de falar, já deu sua hora. Então a gente já se entende aqui só de olhar um para o outro. E são essas coisas que nos ajudam a combater essas armadilhas. Você conhecer o seu cônjuge, saber quem o seu cônjuge é. Fernando disse aqui que algumas coisas nós não faremos, por quê? Porque nós tememos a Deus. Mas isso não quer dizer que nós não seremos tentados a fazer. A tentação ela vem para todos, como eu disse lá no início. Então, se você passa a conhecer o seu cônjuge, você sabe até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que agrada, o que desagrada. Né? Tudo isso faz parte do quê? Do ajuste. Lá em casa nós tivemos uma situação quando nós nos casamos. E eu trabalhava, saía junto com ele e chegava depois dele. E eu chegava, ia fazer janta, arrumar a casa, tudo. Ele fazia teologia 2 vezes por semana, então nesses dias eu fazia todas as coisas. E na nossa casa, nós fomos ensinados assim muito rigidamente pela minha mãe a deixar tudo muito organizado. Então assim, era um extremo.
No sábado, quando todos os filhos ficavam em casa, cada um tinha suas tarefas, só podiam sair depois que fizessem as suas tarefas e bem feitas, porque ela fiscalizava para ver se estava tudo ok. E quando eu me casei com o Fernando, a mãe de Fernando, mãe de 3 homens, ela fazia tudo e os meninos tudo bagunçado. E ele tirava o sapato assim, pisando no sapato, e eu ficava doida com aquilo, mas não falava nada. E tirava a meia, fazia um bolinho de meia e jogava a meia embaixo da cama. Recém-casada, não vou brigar por causa disso, né? Deixa, a gente pega. Aí foi 1 mês pegando, 2 meses pegando. Depois um dia eu cheguei estressada do trabalho, cansada. Eu falei, isso é muito desaforo, não vou catar mais essas meias, o que é isso? Mas também não falei nada. E é aí onde nós erramos, irmãos. Porque muitas vezes algo nos incomoda e em vez da gente conversar e acertar o problema, a gente vai deixando como uma torneira com goteira. Você põe o copo lá embaixo, vai ficar pingando, né? Aquele barulho chato de pinga-pinga, como incomoda aquilo, não é? Só que vai chegar uma hora que o que vai acontecer com este copo, ele vai transbordar. E o relacionamento a 2 é assim também. Se a gente vai guardando aquilo que incomoda, vai chegar um dia que um dos 2 vai explodir e não vai dar certo. Então, incomodou, fale. Claro que você não vai falar na hora que está pegando fogo ali, porque senão vai voar coisa para tudo quanto é lado. Você vai esperar o momento certo e com sabedoria você vai conversar. Viu? Escuta, olha, eu não gostei disso. Como a gente pode resolver? Conversando por seu jeito. E eu falei, não vou falar, mas também não vou pegar. Então o que eu fazia? Eu tirava as meias debaixo da cama, limpava embaixo da cama e jogava as meias embaixo da cama de novo. Aí um belo dia ele olha pra mim e fala, escuta, você não tá lavando roupa? Por quê? Tá faltando alguma camisa? Tem alguma roupa que você quer que não tá lá? O que foi? Não, tenho uma meia na minha gaveta. Falei, colega, vem aqui. Olha lá embaixo. Quando ele levantou, tava tudo aos bolinhos de meia. Eu falei, mas o que essas meias estão fazendo aqui? Eu falei, exatamente. O que essas meias estão fazendo aí? O dia que você aprender que roupa suja é lá no cesto de roupa suja, você vai ter meia, você vai ter tudo lavado e passado. Enquanto isso, as suas meias vão ficar embaixo da cama mesmo, porque eu não sou obrigada. Irmãos, isso fazem 20 anos quase. Nunca mais teve meia embaixo da cama, tá? Ele aprendeu a lição. Então a gente precisa aprender e conhecer o outro. Saber o que incomoda no outro. Né? Se você sabe que a exposição, na realidade, ela nunca deve ser feita. Tá? Não tem essa de foi só brincadeirinha. A brincadeirinha que magoa o outro não é mais brincadeira. É ofensa. Então, eu sempre digo que tem uns maridos que são engraçadinhos. Eles gostam de expor a esposa, fazer gracinha com a esposa, rir da esposa no meio de outros amigos. Por favor, meu irmão, não faça isso. Não exponha a tua esposa, não faça piada com a tua esposa. Isso entristece ela, fere o coração dela. E outra coisa, mina as forças do teu casamento. A exposição não é bom para ninguém. Existem mulheres que também fazem isso. Irmãs, uma coisa que a gente precisa aprender, principalmente nós mulheres, o nosso casamento é um jardim fechado. É isso que a Bíblia diz. Existem coisas que nós não contamos para ninguém. São coisas que são nossas, são pessoais. Relacionamento conjugal íntimo, a gente não conta para a amiga como foi. A gente não conta para o outro. Os irmãos, a gente não conta. É um casamento, é um jardim fechado. É só entre os 2. Não tem que sair daqui. Então, existem coisas que expõem o casal, expõem a situação, envergonham um ao outro. E a gente passa a minar as forças do nosso relacionamento. Então, a gente precisa aprender a conhecer o outro. E aí aqui, eu queria fazer uma dinâmica rápida.
Está pertinho do nosso horário de encerrar. Eu queria que viesse aqui, mas não queria chamar. Eu queria que você se levantasse e viesse aqui para uma dinâmica. Eu queria 5 casais. Venham, irmãos, vai ser divertido. Não, a bexiga depois. A bexiga fica, podem deixar a bexiga aí. As irmãs, por favor, venham aqui comigo. Os irmãos acompanhem o Fernando, por gentileza, tá bom? Irmã, vem aqui comigo. Temos 3 casais. Faltam 2. Venham, por favor. Vem, irmã. Vem. Mais um, isso, 5. Os irmãos fiquem aí com o Fernando. Falta 1. Isso, muito bem. Nós vamos fazer bem. O irmão vai acompanhar lá o meu esposo, por gentileza, tá bom? Aí a gente vai fazer na ordem que eles estão. Ó, as irmãs ficam na ordem dos esposos lá, tá bom? Vamos lá na ordem, a senhora vem pra cá, irmã. Isso. Tá na ordem certinha? Não, não tá não. Isso aqui, isso, senhora. Aí, irmãos, os irmãos aí prestem atenção, os irmãos que estão de costas, vocês que ficaram, irmãos, vocês podem ir, mas não dê muita pista para eles no andando, tá bom? Essa dinâmica é sobre conhecimento. Muitas vezes, a gente acha que por já estar casado há tanto tempo, existem coisas que nós não precisamos fazer. Como o Fernando deu o exemplo aqui do elogio. Então, existem coisas que a gente acha que eles já sabem. Então, a gente não precisa dizer. Mas é aí que a gente se engana. Então, essa dinâmica ela serve para quê? Para mostrar o quanto nós precisamos atenção no nosso cônjuge. Às vezes, a gente deixa coisas passar batido. E é interessante que a gente preste um pouquinho mais de atenção. Por quê? Como o Fernando disse aqui, sempre tem uma armadilha preparada lá fora, né? O que eu não cuido aqui, sempre tem alguém que vai querer cuidar lá. E aí eu vou pedir aos irmãos que estão aí, tá na ordem certinha, tá? Você vai me dizer bem alto, sem virar para cá, o seu nome e vai dizer como a sua esposa está vestida, com o maior número de detalhes possível, tá bom? Pode começar. O senhor diga o seu nome, o nome da sua esposa e a roupa que ela está. Irmã, vem. Antônio. Antônio azul, sai assim. Antônio, vem assim. Antônio azul, sai assim, sapato bem. Mais alguma coisa? E arrumou o cabelo dele. Ok. O próximo irmão. Meu nome é Silas, minha esposa chama Camila. Ele está com um vestido preto, com detalhe com as flores, com a sandália rosa puxada por bege, com as unhas cor de pele mais ou menos, a unha do pé branca e o colar do pescoço. Mais alguma coisa? Somente. Somente. Ok. Próximo casal. Meu nome é Hélio de Carvalho Pereira, sou esposo da Cláudia, cabelo caracolado, vestido azul marinho, sandália com afivelada, e é isso. Que cor que é a sandália dela, irmão? Preta com afivela. Tá bom. Próximo casal. Meu nome é Jefferson, casado com a Beatriz. Ele está com um vestido preto, salto meio rosa, está com maquiada. O próximo casal, por favor. Helena Marcelo, casado com a Jéssica. Ela está com vestido jeans, sapato salto verde, cabelo solto, maquila também. Ok. Agora vocês vão virar pra cá e vão olhar se vocês acertaram aí a roupa da sua esposa. Está tudo certinho. Se as cores estão ok. A gente não liga muito pra esse negócio de cor, não. Que a gente fala que o marrom, o rosa, o nude, é tudo bege. A gente não se incomoda mais com isso, tá bom? Agora o preto continua sendo preto.
gente vê o quê? Os irmãos foram muito bem. Olha, vida, uma coisa que eu percebi, nenhum irmão disse que a esposa fez chapinha no cabelo. Que bênção. Pode pegar sua esposa e voltar para o seu lugar. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês foram muito bem. Olha, ele acertou certinho a unha, a cor da unha. Vocês foram muito bem. Olha, pastora, eles estão de parabéns. Por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente deixa passar batido. Né? O irmão falou que vestido da irmã do Marinho. Irmão, vou contar uma história para vocês. Nós participamos de uma. E nessa dinâmica, nós tínhamos que tirar os sapatos, misturar os sapatos de todas as mulheres e cada esposo ia pegar os sapatos da sua esposa. Ok. Nós fomos lá participar. Todo mundo pegou o sapato da sua esposa e a Bela sentada descalça. E o mediador olhava para o Fernando, olhava para o último sapato da caixa. Olhava para o Fernando, para o último sapato da caixa. E o Fernando lá. Ele olhou e falou assim: Fernando, sua esposa veio descalça para a igreja? Ele falou: não. Mas esse sapato velho, nunca que a minha esposa usaria, irmãs do céu. Eu não vou autoestima no bichinho. Eu dei uma olhada pra ele assim, sem acreditar, porque só tinha um par de sapato lá e o meu sapato era novo, não era velho. Os irmãos sabem, né? Nunca mais eu brinquei. Mas é só brincadeira, né? Todos foram muito bem. E por que a gente faz para descontrair, de uma forma lúdica, para mostrar o quê? Que é importante a gente prestar atenção ao nosso cônjuge. Irmã, é importante você dizer que seu marido está bonito, que aquela cor de camisa combina para ele. Dizer que é gravata. Irmãs, aprendam a fazer nó de gravata, é muito fácil. Façam o nó de gravata do seu esposo. É uma forma de unir um pouco mais. Lá em casa a gente brinca e fala que os sapatos sou eu que engraxo. Mas eu tenho uma razão especial para isso. Eu sou filha de sapateiro. E eu ajudava o meu pai na sapataria. Então, assim, engraxar os sapatos de todos da minha casa é uma forma de relembrar o meu pai. Então, eu gosto de fazer isso. E ele fica olhando. E a gente faz no modo antigo mesmo. Esquenta a graxa, né? Passa a meinha, escovinha. É muito legal. Então, aprendam a fazer uma coisa que o seu cônjuge gosta. Os irmãos, dá de vez em quando, em vez de você pagar para a irmã ir no cabeleireiro, seca o cabelo dela, mas sem queimar a cabeça, tá? Por favor, faz uma escova, não é difícil, é fácil, aprende. Eu vou precisar passar por cirurgias nos 2 braços. Eu já disse pro Fernando que quem vai secar o meu cabelo é ele, que eu não vou pagar. E a gente brinca assim. Então são coisas que são importantes, né? E o que mais que a gente consegue combater isso? Motivando o seu cônjuge. Se eu, como esposa, você como esposo, Fernando como esposo, não motivarmos uns aos outros dentro do nosso casamento, ninguém fará isso por nós. Existem coisas que nós precisamos motivar, não desanimar. Aí aqui eu vou fazer uma outra dinâmica. Todo mundo recebeu uma bexiga aí? Sim. Quem não recebeu? Então eu vou pedir para você encher, cada um vai encher a sua bexiga. A irmã que não recebeu, tem mais alguma? Não, é cada um, tá? Não precisa encher muito cheiona, mas também não deixa muito murcha, tá? Cada um enche a sua bexiguinha aí do jeito que quiser. Vamos lá, vou esperar os irmãos encherem. As irmãs que têm agonia de encher a bexiga, enche pequena, não enche muito grande para não estourar em vocês. Isso, amarra a bexiga. Deixa ela do tamanho que você quiser. Agora eu vou pedir para você ficar em pé. O palitinho que o Fernando está dando para vocês vão deixar em cima da mesa, tá bom? Não vai... Opa, já estouraram aí? Dá mais um. Cada um de vocês
bexiga que você encheu e está segurando é o seu sonho. É a sua meta de vida. É algo que você idealizou para você, para o teu futuro, para a tua vida, o seu sonho. E você deve proteger este sonho com a sua vida. É o seu sonho. Você não vai deixar ninguém fazer mal para o teu sonho. Você não vai deixar ninguém roubar, ninguém destruir o teu sonho. Aí agora eu vou pedir que você pegue o palito aí. Você vê o que você faz com o palito. Pode fazer o que você quiser. Quem tá com a bexiga, protege o seu sonho. Protejam o seu sonho, protejam. Protejam o sonho de vocês. Ok, tá bom, voltem aos seus lugares. Parou agora? Agora parou. Cada um volte para o seu lugar. Sentem-se. Agora eu quero saber. Eu vou perguntar aqui quem ainda está com o seu sonho. Levante o seu sonho. Ok, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Em que momento das ordenanças que eu dei aqui eu disse que era para alguém destruir o sonho do outro? Em que momento eu disse que você podia estourar a bexiga do outro? Qual momento eu disse isso? Hã? Eu disse que você podia fazer o que você quisesse com o marido. Eu não disse que era para você estourar o sonho do outro. A André correu para estourar o sonho do marido. Ela foi em cima Ok. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós temos a oportunidade de ajudar o outro a guardar o sonho dele, a realizar o sonho dele, mas a gente prefere destruir o sonho do outro. Em nenhum momento eu disse aqui que era para alguém furar a bexiga do outro. Eu disse que você podia fazer o que você quisesse com o marido. Mas eu não disse para você furar a bexiga do outro. Então, muitas vezes, nós temos todas as ferramentas para ajudar o outro a realizar o sonho dele, mas a gente escolhe destruir o sonho da pessoa. E isso a gente faz na vida, a gente faz nas amizades e a gente faz principalmente no nosso casamento. Sabe por quê? Muitas vezes o sonho do nosso cônjuge incomoda a gente. Muitas vezes o sonho do nosso cônjuge não é o nosso sonho. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu toda a documentação para morar fora do país. É o sonho da vida dela. Ela conseguiu documentação para os filhos, para ela, já tem o visto definitivo, mas o esposo não quer. E ele disse que se ela quiser, ela que vá sozinha com os filhos. Isso é destruir o sonho do outro. Quando nós motivamos o outro, ao invés de destruir, se eu ajudar a irmã a proteger o sonho dela, se eu guardar o sonho dela vai ficar intacto. O sonho dela vai crescer. O sonho dela vai aumentar. E sabe o que vai acontecer? O sonho dela vai se realizar. Mas se eu escolher ferir a irmã, eu vou destruir o sonho dela. Então hoje você tem a escolha de motivar o seu cônjuge e ajudá-lo em todas as áreas a alcançar os sonhos dele. Pode ser os menores que forem. Pode ser que você nem aceite, que você nem acredite que este sonho vai se realizar, mas motive. Esteja junto. Abençoe. Fernando disse aqui sobre o livro que ele me deu, Oração Poderosas para as Esposas. Indico a todos. Muito bom. E lá ela diz uma coisa muito importante.
Nós só oramos pelo nosso cônjuge nas situações extremas. Nós escolhemos orar pelo nosso esposo quando a oração é o último recurso. Quando não existe mais nada a ser feito, nós escolhemos orar pelo outro. Que nesta noite nós aprendamos a mudar isso. Ore pelo seu cônjuge continuamente. Senhor, abençoa a mente dele contra os maus pensamentos. Senhor, abençoa os pés dele. Não permita que os pés dele andem por caminhos que o Senhor não está. Senhor, abençoe as mãos dele. Que ele continue um homem de mãos limpas. Que ele não suje as mãos com aquilo que o Senhor não está. Abençoe a visão dele, Senhor. Que ele enxergue um futuro brilhante em Ti. Que ele enxergue coisas boas.